você que fica, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, capítulo número 2, versículo número 7 a versículo de número 12. Se Deus permitir, na semana que vem a gente avança mais um pouco e assim vai. Mateus, capítulo de número 2, versículo número 7 a versículo de número 12. Quando o coração encontra o rei. A gente tem estudado sobre a chegada do rei, exposições baseadas em Mateus, no Evangelho de Mateus. A cada domingo à noite temos avançado na exposição desse precioso Evangelho. Já passamos o capítulo 1, já começamos o capítulo 2 semana passada. Hoje é dia de avançarmos para o verso 7 a 12. Nesse tema que a gente tem dado, a chegada do rei, temos subdividido em alguns outros temas, como esse, quando o coração encontra o rei. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 7 a versículo de número 12. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Verso de número 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar uma vez mais? Ore para que Deus fale ao seu coração, para que Deus trate com você, possa lhe edificar, falar consigo. Deus bendito, ajuda-nos em tudo que é necessário numa ocasião como essa. E o que há de necessário é que a Tua palavra seja exposta com fidelidade e clareza. Portanto, rogo-lhe para que o Senhor me abençoe nessa função, nessa tarefa. Uma outra coisa extremamente necessária é que o Teu povo compreenda o que está sendo dito. E às vezes a falta de compreensão daqueles que escutam passa exatamente por aquele que fala. Por essa razão, meu primeiro pedido é para que o Senhor me abençoe. Mas um segundo motivo pelo qual muitos não entendem o que o Senhor está falando é por falta de atenção mesmo. Às vezes a gente fica pensando em um monte de outras coisas. A nossa mente fica divagando, já pensando nos problemas de segunda, de terça, ou naquela aflição que tem nos incomodado ao longo desses dias, ou enfim, algumas decisões que haveremos de tomar, problemas que estamos passando. São várias distrações para a nossa mente, Senhor. Ajude a percebermos que nada mais importa senão atentar ao que o Senhor tem a falar conosco. Assim nos ajude a estarmos fitos, estarmos atentos, a fim de que o Senhor possa falar e o Teu servo, que aqui se encontra sentado ouvindo, possa de fato entender. E que possamos dizer: fala, Senhor, que o Teu servo ouve, e que essa seja a mais pura verdade daquilo que haveremos de desfrutar a partir desse momento. Por fim, que o Teu Espírito aplique Tua palavra em nossos corações, pois nós podemos até ser claro na exposição, entender o que for dito. No entanto, Tiago mesmo nos diz que nós deveríamos orar e deveríamos ser diligentes, praticantes da Tua palavra, não meros ouvintes, mas operosos praticantes. Assim, Senhor, Teu Espírito precisa nos auxiliar. Nos auxilie, Senhor, para que saiamos daqui nessa noite não pensando talvez na pizza que vamos comer depois, ou num lanche que faremos, ou qualquer outra coisa, mas que pensemos no que o Senhor tratou conosco
e que saiamos com santo incômodo, até que o Senhor nos gere prática, nos ajude a praticar aquilo que escutamos. Faz isso, o intuito nosso é para a tua glória e obviamente para a nossa alegria também. Assim te oramos no nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, intitulei esse meu sermão da noite de Quando o Coração Encontra o Rei. Eu queria que você pudesse ir caminhando junto comigo nessa exposição, mergulhando comigo nesse texto, e você pudesse estar sondando seu próprio coração para perceber se seu coração encontrou esse rei. Se você já se deparou com esse rei e as reações do seu coração são reações condizentes com o rei que você diz ter encontrado na sua história. E o meu desafio hoje é que você possa sair daqui persuadido, se sim ou se não, e sair daqui com uma decisão de sim, ter encontrado o rei e ter atitudes condizentes com o rei que encontramos. Isto posto, me lembro de uma história que certa vez escutei, de um pai que distraiu-se e se perdeu do seu filho de 7 anos. Quando ele deu por conta que seu filho tinha se perdido, ele já não estava mais ali próximo, muito parecido com o que aconteceu comigo. Fui assistir um jogo do 13, era 13 Botafogo. E aí Lucas disse, intervalo, né? Lucas disse assim, papai, vamos comer uma pizza? Eu disse, vamos. Aí foi lá, comeu. No momento lá de pagar aquele tumulto todo, paguei. Quando eu olhei para o lado, cadê o menino? Num campo de futebol, um monte de gente, eu caí em desespero. Graças a Deus tinha um amigo meu lá, que ele estava brincando com um amigo desse amigo meu, que é companheiro dele de escola. Aí o coração aliviou, mas o desespero começou a tomar conta. E é igual essa história aqui. A criança de 7 anos se perde. Desesperado, o pai sai pelas ruas, chamando o nome da criança o tempo todo. Fulano! Gritando, fulano! João! João! E nada do João aparecer. Horas depois, nessa mesma tocada, saindo pelas ruas, gritando o nome do seu filho, um estranho o encontra e faz a seguinte pergunta: por que que você continua procurando? E a resposta daquele pai é o caminhar nosso nessa noite. O pai responde com lágrimas nos olhos, ele diz, porque o meu coração não vai parar até encontrá-lo. Porque o meu coração não vai parar até encontrá-lo. Eu penso que esse é o tipo de busca que moveu os magos aqui em questão, que nós iniciamos na semana passada. Eles não estavam atrás de respostas, eles estavam atrás de alguém, de uma pessoa. Hoje talvez o seu coração esteja buscando também. E essa pode ser a noite do seu encontro. Essa pode ser a noite do seu encontro. Eu não sei se você conhece essa moça. Não está indo aqui, joga aí para mim. Boa. Não sei se você conhece essa moça. Conhece? Essa moça aí, os mais antigos talvez lembrem. Conhece, seu Pedro? Essa moça é uma atriz italiana. Seu nome é Sophia Loren. Ela disse que tivera tudo. Prêmios, casamento, dentre os muitos prêmios que ela ganhou. No ano de 1962, Sophia ganhou o Oscar de melhor atriz. Mas mesmo assim, o que chamou a atenção na vida de Sophia Loren é que mesmo depois de tanto sucesso, mesmo depois de tantas conquistas, mesmo depois de tanta fama, mesmo depois de tanto dinheiro, mesmo depois de gozar de tantas coisas boas que essa vida é capaz de nos proporcionar, mesmo assim, certa vez, Sophia Loren disse uma coisa que me chamou muita atenção. Sophia Loren disse isso aqui, me passa aí comigo, isso, essa frase é de Sophia Loren. Ela disse, em minha vida existe um vazio impossível de preencher. Em minha vida existe um vazio impossível de preencher. Mas ela era rica. Em minha vida havia ou existe um vazio impossível de preencher. Mas ela é famosa. Em minha vida existe um vazio impossível de preencher.
mas ganhou o Oscar. Em minha vida existe um vazio impossível de preencher. Até quando você não entenderá que em sua vida existe um vazio impossível de ser preenchido? Pelo seu sucesso na sua profissão, pelo dinheiro que você possa conquistar na vida, pelo poder que você possa ter, pelo conhecimento e tantas outras coisas que você possa alcançar. A grande verdade da vida é que na vida humana existe um vazio impossível de preencher. E a gente tenta preencher com muitas coisas, e a gente não consegue perceber como a gente pode pegar o caminho do preenchimento. Era o famoso, se eu não me engano, era Platão. Platão tinha um famoso filósofo grego, ele tinha uma ilustração que dizia mais ou menos assim. Ele dizia que a vida humana é como se fosse um vaso cheio de furos. Você já tentou encher um balde furado? Já tentou? Você enche o balde e de repente, bicho, vai de novo. Enche, o que acontece? E vai embora. Platão dizia que era exatamente assim a vida humana. É como se a nossa vida fosse um vaso furado. Você enche e logo mais vai embora o que se encheu. E você vai precisar encher de novo, encher de novo, encher de novo. Você começa a perceber que a vida humana muitas vezes é assim mesmo. Ou de pessoas que ainda não encontraram aquilo que é capaz de preencher. É a busca intensa e ininterrupta por algo que possa preencher o que não é capaz de preencher. Mas teve um homem que certa vez disse uma coisa que pode nos ajudar na resposta para essa questão. O seu nome era Agostinho. O Agostinho, certa vez, disse o seguinte. Agostinho disse assim: fizeste-nos, Senhor, para ti mesmo, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar ou não descansar em ti. Fizeste-nos para ti mesmo e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: Senhor, o Senhor nos fez para ti, enquanto não nos encontrarmos contigo, nosso coração fica inquieto em tantas coisas que esse mundo tem nos dado, na tentativa de preencher esse vazio profundo no coração. Certa vez estávamos estudando aqui, e teve uma frase, Mateus Amaral estava dando esse estudo, até depois Gabriel me perguntou. É uma frase, não me recordo do pensador, mas ele dizia mais ou menos assim: todo homem que bate a porta de um bordel, ele está à procura de Deus. Todo homem que bate a porta de um bordel, ele está à procura de Deus. Que coisa mais estranha. Ele está à procura de algo que possa lhe satisfazer de maneira plena. Ele vai bater na porta do bordel, ele vai bater na porta de outras coisas que a sua mente possa imaginar e que possa trazer essa satisfação, pelo menos momentânea. Só que o vaso está furado, daqui a pouco essa água escorre e ele vai buscar lá de novo. Enquanto ele não entender a fonte certa, ele vai sempre estar bebendo nas fontes erradas. Esse é meu desafio junto com você nessa noite. Quando o coração encontra o rei, mas antes de encontrar o rei, sabe o que acontece no coração humano? Antes de encontrar o rei, brota um coração que o busca. Algo acontece sem que eu possa entender porquê, mas algo acontece de modo que eu desejo agora buscar a Deus. Aquele Deus, aquele ser que eu nunca tive muito interesse, que por exemplo um domingo como esse era totalmente indiferente para mim, era melhor ficar, no meu tempo era Faustão assistindo, né? Depois Fantástico, Os Trapalhões, enfim, não vamos denunciar a idade. Mas a gente tinha outros prazeres nesse mundo. Mas agora o prazer da minha vida está em tentar conhecê-lo mais, viver para Ele, momentos de adoração como esse que nós passamos aqui juntos. Isso começa a fazer muito sentido e começa a ser uma busca intensa do meu coração. E essa
é uma ação totalmente miraculosa do Espírito Santo de Deus. Fazer você estar aqui persuadido de que é o melhor lugar para você estar, do que estar em outros tantos lugares que você também poderia estar, é uma obra do Espírito Santo de Deus, se essa busca de fato é genuína no seu coração. Por isso que nós lemos essa passagem de Jeremias capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se essa busca for genuína, Deus está dizendo assim: você me encontrará, você enfim encontrará aquilo que lhe dará satisfação, que você busque muitas outras coisas nesse mundo. Então vamos lá? Vamos para o nosso primeiro ponto, para o coração que busca. Esse é o nosso primeiro ponto. Quando o coração encontra o rei, antes do coração encontrar o rei, aparece um coração que busca esse rei. Verso número 7, me acompanhe por favor, ele diz assim: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Veja, o fato de Mateus dizer que esse encontro com os magos ocorreu secretamente aqui, verso número 7, suscita uma pergunta aqui. Pergunta qual é? Por quê? Por que tinha que ser às escondidas? Por que tinha que ser secreto aqui? E tem uma coisa que nos dá indícios. Está no verso número 3. O verso número 3 do capítulo 2 disse que Herodes alarmou-se e com ele toda Jerusalém também estava alarmada. Alarmado aqui é agitou-se. Ele ficou inquieto, ele estava perturbado, ele estava com a perna tremendo o tempo todo, ele estava nervoso, porque os magos disseram que nasceu um rei e eles estavam à procura desse rei. Então ele alarmou-se, consequentemente a cidade de Jerusalém também ficou alarmada. Logo, uma segunda reunião pública, porque a primeira foi pública. Ele reuniu aqui os líderes religiosos, está aí, verso de número 4, convocou os principais sacerdotes e escribas. Foi uma reunião pública, juntou os líderes religiosos. Porventura vocês sabem sobre um novo rei que havia de nascer? E os religiosos disseram: sabemos sim, havia a promessa do Messias, e o Messias haveria de nascer em Belém. Os magos estão procurando esse rapaz, ou esse bebê que há de nascer, e dizem que já nasceu. Uma segunda reunião pública suscitaria ainda mais suspeitas e temores entre o povo, além do que eles já possuíam naquele momento em que Herodes junta as lideranças religiosas. Então, nessa reunião secreta aqui com os magos, Herodes ocultou suas verdadeiras intenções. Ele já conhecia o lugar do nascimento, já nos disse verso 4 a 6. Agora, com base no tempo do aparecimento da estrela, ele descobriria a idade aproximada da criança. E com isso, fica claro que ele já tinha um plano de matar os bebês do sexo masculino lá na cidade de Belém. Isso está lá no verso número 16. Então, qual é a ideia de Herodes? Ele quer reunir o máximo de informações que ele possa. Ele queria reunir todas as informações para ter a certeza de que aquela criança não escaparia de suas mãos. E aí vemos claramente que esse coração é um coração que não busca a Deus. Ele quer matar a Deus, ele quer matar a Cristo. Na verdade, o coração de Herodes continua querendo reinar. Ele não deseja outro rei. O coração humano é mau. Então, basicamente, uma maneira de você começar a comparar esse seu coração com o coração que busca a Deus é: qual é o rei que reina no seu coração? A gente tratou disso semana passada. Quem é que reina aí nesse coração? Que a gente é capaz de cantar muitas coisas. Reina em mim com seu poder, com sua voz. Senhor, tu és o rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores. Mas na hora de decidir a atitude que eu devo tomar, aí o rei sou eu. Você entende? Ele está tentando nos mostrar que a grande realidade aqui
reside num coração em que deseja reinar ou deseja um rei que reine no seu coração. E como é que a gente sabe disso? Na vida prática nossa, quando nós estamos diante de decisões em que estamos nessa encruzilhada. Eu tenho algo a definir e aqui está a vontade de Deus. E algo a definir, aqui está a minha vontade, e eu, por mais que queira fazer a minha vontade, eu me dobro diante da vontade de Deus. Basicamente, mais ou menos o seguinte: eu preciso perdoar alguém, e aquele alguém me fez um mal terrível, aquilo ali, na verdade, se eu encontrar aquele fulano, eu esgano ele, eu pego no pescoço dele, eu vou matar ele. E a palavra do Senhor diz assim: você tem que perdoar. E aí você diz assim: não é possível. Entre perdoar e não perdoar, quem reina no seu coração? E aí você já percebe que aqui no verso número 7, tem alguém que não permite outro reinando, senão ele mesmo. E nesse caso aqui é Herodes. E o coração humano é mau, veja, isso vai ficando mais claro. Chama a sua atenção para o verso número 8, diz assim: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Herodes envia eles a Belém, com a ressalva de que eles informassem quando encontrasse o bebê, a fim de que ele também pudesse adorar aquele bebê. Note que plano diabólico é aqui o de Herodes. Veja o argumento de Herodes. O argumento de Herodes é uma mentira terrível. Ele enganou os magos, e havia palavras doces em seus lábios, mas crueldade no seu coração. Seu propósito desde sempre não era adorar Jesus, mas eliminar Jesus. E aí é uma coisa que eu gostaria que a gente pudesse ter sempre no coração: que nenhum de nós seja hipócrita como Herodes. Talvez nos surpreenda o fato de Herodes não ter enviado soldados aqui com os magos. Talvez ele não queria transparecer absolutamente nada do seu plano. Quem sabe ele confiasse muito na ingenuidade dos magos. Ele poderia ter enviado espiões, por exemplo, George. E esses espiões vigiariam os magos. E assim que os magos chegassem na casa onde aquele bebê estava, eles simplesmente podiam de imediato matar aquela criança. Mas nos parece que ele não tinha razão para pensar que os magos não retornariam. Na cabeça de Herodes, eles retornariam. Vale lembrar uma outra coisa: que Herodes sempre teve êxito nos seus assassinatos, nos assassinatos que ele planejou. Se você lembra, semana passada, nós vimos que ele matou grande parte dos líderes dos judeus. Ele matou familiares. Herodes era gente tão boa que matou a esposa. Herodes era gente tão boa que matou os seus filhos, seus próprios filhos, com medo deles tomarem o seu trono. Para você ter ideia de quem era Herodes, ele matou outros tantos para continuar no poder. Herodes amava mais o seu trono do que qualquer outra coisa. Qualquer ameaça a seu trono era resolvido com a morte. Portanto, a estratégia de Herodes teria sido bem sucedida, não fosse uma coisa fundamental, importante para nós entendermos, não fosse a intervenção de Deus para proteger o seu filho da raiva desse terrível rei. Ele teria sucesso nos seus planos. Houve uma proteção especial de Deus guardando aqui a Jesus. E tem uma coisa muito importante aqui, eu queria que você guardasse no seu coração. Herodes pensava estar no controle da situação, mas era outro que estava no controle da situação. Esse outro se chama Deus. Deus estava no controle daquela situação. E aí eu lhe chamo já para a nossa primeira de várias lições que esse texto nos traz. A primeira lição que eu quero que você possa vir junto comigo é sobre essa. Lição de número 1 é que Deus cuida do seu povo, especialmente quando corremos perigo. Veja, Deus nos guarda, Deus nos supre, Deus nos sustenta, Deus nos livra, Deus nos salva. Deus é Deus o tempo todo na nossa vida. Isso precisa ficar impregnado na sua mente e no seu coração, que é Deus que lhe sustentou até aqui, foi Deus que lhe livrou até aqui, foi Deus que lhe supriu até aqui, foi Deus que lhe guardou até o dia de hoje, Deus em todos os momentos da sua vida. Por isso que você deve reverter a adoração a Ele, como nós haveremos de perceber adiante, porque é Deus do início ao fim da nossa trajetória. Maravilha, compreendida essa verdade. Agora observe algo, esse algo está no verso número 9, veja o que diz o verso 9. Depois de ouviram o rei, como é que tem na sua tradução aí? Tem como aí? Na minha está assim, ó, partiram
ouvindo, depois de ouvirem o rei, partiram. O que é que isso quer dizer? Um coração que continua buscando a Deus. É um coração que continua. Eles chegaram a Jerusalém buscando a Cristo. Chegaram em Jerusalém, teve todo esse movimento aí, encontraram com outro rei. O rei envia para Belém e eles continuam buscando a Deus. É assim que acontece com você? É assim que acontece com você? Ou Deus é só um ponto, né, de alguns momentos da sua vida? Pontuais, me permita a redundância, pontos pontuais, momentos pontuais da sua história. Sua história é assim, mas de um determinado momento que aconteceu, agora faz Deus e volta para a normalidade. De um coração que não continua buscando a Deus, mas um coração que encontrou com Deus, é um coração que continua buscando a Deus. Como é que está essa contínua busca a Deus? Eu espero que seja uma realidade. Eu espero que você esteja com cabelos brancos, alguns já hoje, inclusive eu. Mas eu espero que você avance muito na vida, passe anos e mais anos de existência e a sua vida seja uma vida de contínua busca a Deus, porque essa é uma demonstração de que você se encontrou de maneira genuína com o Rei. Vou chegar no fim da minha história, já nos últimos momentos da minha vida, e a minha vida, ou melhor, a minha oração é que Deus possa me fazer de maneira contínua buscando a Ele. Eu me lembro da história do apóstolo Paulo. Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, sua última carta, seu último documento em vida. Ele estava preso. E ao estar preso, ele manda uma carta, que é essa carta de Timóteo a Timóteo. E na carta, o último capítulo, suas últimas palavras, capítulo número 4, Paulo diz assim: Timóteo, me traga os pergaminhos. Eu preciso continuar a ler a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, ele está no último momento de sua vida, ele está dizendo assim: traga-me os pergaminhos, traga-me a Bíblia, para que eu continue a buscar o meu Deus. Como é que está a sua vida de busca a Deus? Pontual ou é contínua? A minha oração é que seja contínua. A minha oração é que seja contínua. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que acha, melhor aquele que busca, acha. Então, primeiro, um coração que busca. Segundo, e aí já é um outro tópico, quando o coração encontra o Rei. Sabe o que é? O coração que se alegra. Se não, veja, eu estou no verso 9, tá? Verso número 9, me acompanhe por favor. Veja o que diz. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Veja que logo foram dispensados do palácio de Herodes e iniciaram a viagem. Ou seja, eles viajaram na mesma noite que foram ali dispensados por Herodes. No oriente, costumava-se a viajar de noite. Belém, como você lembra, distava de Jerusalém a 8 quilômetros. Então eles estavam ali a 2, 3 horas, né, de Belém, né? 8 quilômetros ali, 2 horinhas, 3 horas já dava para vencer essa distância. E tem uma coisa interessante aqui, se não veja, eu estou ainda no verso número 9. Diz o texto que os precedia. Percebeu? Essa expressãozinha aí, ó. Os precedia. Os precedia é isso aqui, ó. Veja. Essa expressão aqui, ó. Os precedia. Ou não foi aqui? Os precedia, volta. Pronto, agora foi. Os precedia, agora entendi. Diante, ia adiante deles. Pode ser a tradução que está aí na sua Bíblia. Ou mantinha-se à frente deles. Preste bem atenção, a estrela se movia como um guia. A estrela chegou, a estrela parou, e tudo isso é miraculoso, aqui é um grande milagre. Lembre que no Antigo Testamento Israel havia sido guiado por uma coluna de fogo até a terra prometida. Agora os magos, por uma estrela, estavam sendo guiados até o Messias prometido. E aqui tem uma segunda lição para a gente. A lição é a seguinte: é que Deus guia
os que o buscam com sinceridade. Tem hora que a gente está em algumas decisões que nem sempre são claras, que nem sempre são lúcidas ou evidentes para nós. Mas nunca esqueça dessa verdade preciosa: Deus guia os que o buscam com sinceridade. Às vezes essa direção não vem de forma espetacular. Às vezes você está para tomar uma decisão e não aparece uma estrela para dizer a você: aqui, é por aqui o caminho. Mas muitas vezes as decisões que nós precisamos tomar vêm através da palavra de Deus, vêm através da vida de oração, vêm através de conselhos sábios de pessoas experientes, ou vêm através de circunstâncias que Deus movimenta para nos mostrar o caminho que nós devemos percorrer. Isso podemos dizer que Deus nos guia de maneira ordinária e raramente de maneira extraordinária. Eu sei que eu vou tocar num vespeiro aqui, mas preste bem atenção. Quando eu estou falando que Deus nos guia de maneira ordinária, eu estou dizendo que Deus nos guia pela palavra, pela leitura da sua palavra, pela pregação. Por exemplo, num momento como esse, Deus está aqui, nos guiando, nos orientando, nos mostrando o que nós devemos fazer, que decisão nós temos que tomar. Ele nos guia de maneira ordinária pela oração, de maneira ordinária por conselhos sábios, de maneira ordinária por circunstâncias. Veja, eles foram os magos orientados pela palavra. Está lá, verso 4 a 6, quando os religiosos, eles disseram: é em Belém, porque assim diz a santa palavra do Senhor. O que isso quer dizer? É que Deus estava guiando ali os magos por meio da sua palavra. Esse é o meio que Deus nos guia. Se não, veja, olha só o que diz Colossenses capítulo número 3, verso número 16, veja só. Ela diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Habite ricamente em você a palavra de Deus. E o que é que você faz? Orienta as pessoas mediante essa rica palavra que está em você. É a palavra que está nos guiando, através de conselhos sábios de pessoas que têm instrução na sua palavra. Essa é a maneira ordinária de Deus nos guiar. Agora, extraordinária, a gente está vendo a estrela aqui acontecendo, ou a estrela conduzindo e guiando essas pessoas. Mas preste bem atenção. Eu penso que nós precisamos ter muito cuidado com sonhos, com visões, com revelações, com anjos, com profecias, pois estes eram meios para uma fase específica na história da redenção. Enquanto a revelação estava sendo registrada, Deus utilizava-se dessas coisas, sonhos, visões, revelações, anjos. Quando nós vemos muito desse tipo de coisa aparecendo hoje, você vê que as seitas surgem com a revelação de um anjo. Está todo mundo errado, agora você vai fundar a igreja verdadeira. Muitas pessoas com profecias totalmente contrárias à palavra de Deus. Certa vez, veja só, pasmem, certa vez uma pessoa chegou para mim, eu estava no início da caminhada no ministério pastoral, e eu lembro que um cidadão chegou para mim e disse assim: pastor, Deus me deu uma revelação. Diga servo, Deus está dizendo que eu devo deixar minha esposa. Digo, o que aconteceu? Simplesmente Deus está me mostrando uma outra pessoa. Cabra safado, assim, embora daqui. Que revelação que nada, você entende? Muitas vezes o desejo do nosso coração, coisas que nós colocamos na mente, no coração. E aqui eu queria dizer uma coisa a você: após o fechamento do cânon que nós temos da Bíblia Sagrada, esses meios, eles não são mais normativos. Tudo que precisamos saber sobre Deus, salvação e vida cristã já nos foi escrito e revelado por meio da sua palavra. É por isso que 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Deus nos deixou a sua Bíblia. Qualquer alegação moderna de revelação precisaria ser julgada pela Escritura, porque não há novas doutrinas ou direções normativas sendo dados fora da Escritura Sagrada. Deus pode providencialmente usar um sonho para algo. Eu particularmente já disse isso aqui algumas vezes. Lendo um livro chamado Lírios entre Espinhos,
igrejas que ocorriam, que aconteciam em países de regime fechado, onde não era permitido, mas havia crentes lá. Eles se reuniam em igrejas subterrâneas. E lembro que nesse livro dizia que um pastor, 2 dias antes do culto, mais ou menos assim, quarta-feira era dia de culto, na madrugada do domingo, da segunda para terça, esse pastor teve um sonho, e o sonho dele era que a polícia do estado descobria aquela igreja, e ao descobrir aquela igreja, ela faria o que fez com muitas outras, sabe o quê? Fechava as portas e tocava fogo com todo mundo dentro. Todo mundo era incinerado, queimado. Ele acorda desesperado na terça-feira e diz: eu preciso falar com o povo, para que o povo não vá amanhã para o culto. Vai que... Ele sai, conversando com todos os membros da igreja. Diz assim: amanhã a gente cancelou o culto, amanhã não vai ter culto, amanhã não vai ter culto. Sabe o que aconteceu? Na quarta-feira, a polícia descobre aquela igreja e quebra tudo e destrói aquela igreja. Deus pode fazer isso? Claro que pode, mas não é uma coisa ordinária. Você já viu gente assim? Eu já vi gente que diz assim: eu estava ali fazendo, minha higiene bucal, eu estava ali colocando a minha roupa, de repente apareceu Jesus Cristo para mim. E assim a gente bateu um papo, muito legal Jesus, muito legal. Mas assim, como se fosse uma coisa ordinária. E as pessoas buscam muito essas coisas. E vejam que os magos, eles não estão assim: dá outra estrela, vai estrela, aparece outra estrela. Não, eles estão à procura daquilo que foi de fato ordinário. Mas me permita ainda sobre uma coisa. Observe que não se deve esperar receber qualquer ajuda extraordinária quando temos à mão os meios habituais ou ordinários de Deus. E eu baseio essa minha fala exatamente aqui, em Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 1 a 2. Veja só, escute, ele diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Que muitas maneiras eram essa? Ele falou aos pais pelos profetas. Falou através de sonhos, visões, revelações, anjos. Aí ele diz: Deus falou outrora de muitas maneiras. Aí o que ele diz? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sim, Deus é poderoso para fazer o que quiser, mas Ele escolheu se revelar de forma suficiente e final pela sua palavra. Não busquemos estas coisas, todavia, se porventura acontecer algo extraordinário, avalie pela Bíblia Sagrada, instrumento esse que Ele nos revelou. E observa aqui uma coisa: na primeira aparição da estrela, os magos ficaram sabendo onde poderiam perguntar sobre esse rei. Percebeu? A estrela desaparece. E aí restou adotar o quê? Os métodos habituais para levar adiante a sua procura. Qual foi o método? Palavra, versos 5 e 6 do capítulo 2. Ele nasce em Belém. Observe, mais uma vez, que não se deve esperar receber qualquer ajuda extraordinária quando temos os meios ordinários nas mãos. Outra coisa: os magos não desanimaram, da procura, mesmo percebendo a falta de interesse de muitos, bem como vê-lo tão negligenciado em sua própria terra natal. Você percebe isso? Eles chegam em Jerusalém, a grande cidade, a cidade de Deus. Eles chegam lá. Imagina que o povo deve estar tudo desesperado. Cadê esse rei? Cadê nasceu o rei? Cadê o rei? Ninguém está nem aí para o novo rei. E talvez eles poderiam ficar desanimados, porque nem na sua própria terra natal o bebê rei é procurado, é visto. Mas eles continuaram firmes. Lembre, portanto, que devemos continuar a servir a Cristo, mesmo se estejamos sozinhos. A despeito do que os outros façam ou não façam, devemos servir e buscar ao Senhor, mesmo que estejamos sozinhos nessa tarefa. Me permita trazer a minha terceira lição da noite. É dizer que buscar e servir a Deus entre poucos é honra, não motivo para desânimo. Não tem gente que fica desanimada: meu Deus, só a gente, só eu. Honra! É um prazer servir a Deus. É um prazer
adorar a Deus. Que honra que Deus me deu. Não é motivo de desânimo, mas de honra. Pule comigo para o verso 10. Veja o que ele diz, verso número 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olha só que coisa linda isso aqui, ó. Olha a tradução ao pé da letra. Veja só, olha o que ele diz. Literalmente ele diz assim, ó, esse finalzinho. Alegraram-se excessivamente com grande alegria. Você viu? Alegraram-se excessivamente com grande. Veja o tamanho da redundância aqui deles. Alegraram-se excessivamente com grande. Qual é a necessidade de dizer ainda com grande alegria? Para dizer que a alegria não cabe no peito desse povo. Que eles, vendo a estrela, eles ficaram felizes demais. A alegria devia-se ao sucesso da procura, porque o versículo anterior, o versículo número 9, diz que a estrela parou sobre onde estava o menino. E aqui a gente tem outra lição preciosa para a gente nessa noite. E a lição é, lição de número 4, é que o seu coração nunca descansará até que se detenha onde está o Senhor. Lembra daquilo que a gente falou? Fizeste-nos para ti mesmo e o nosso coração não encontrará descanso se não repousar em ti. Enquanto você não descansar no Senhor, enquanto você não se deter no Senhor, seu coração vai estar assim, ó, buscando uma série de coisas nesse mundo. Enquanto você não fizer igual a estrela que se deteve lá onde estava o bebê, seu coração vai continuar buscando coisas para satisfazê-lo, para ter satisfação. Essa frase de Agostinho me fala sempre ao coração. Agora observe que o texto descreve algumas atitudes dos magos depois que encontraram Jesus. Primeiro, eles se alegraram intensamente, e essa é uma das coisas que deve acontecer conosco. Quando a gente está aqui, irmãos, deve haver alegria no nosso coração. Às vezes eu não sei como é que o pessoal do louvor pode ficar, né? Não sei como é que vocês reagem, Patrícia, Carol, Yolanda. Mas a gente está cantando ao Senhor, entoando ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. Oh, que alegria! Você entende? Parece que não há entusiasmo na gente. Parece que não há alegria na gente. Parece que a gente está cumprindo tabela. Parece que não há ânimo naquilo que a gente está fazendo ali em louvar ao Senhor. Para os magos, foi um motivo de intensa alegria. Na verdade, Jesus sempre será a alegria daqueles que o encontram. E aí eu lembro de duas frases, uma do Spurgeon e outra do Bonhoeffer. Spurgeon disse assim, ó: alegria é a bandeira que tremula sobre o castelo do coração quando o rei está presente. Dietrich Bonhoeffer diz que a alegria cristã nasce não da ausência de dor, mas da presença de Cristo. Isso aqui é fundamental e importante. Escute, esse rapaz aqui chamado Bonhoeffer, ele foi um pastor alemão, não cachorro, um pastor alemão, lá da Alemanha, que foi executado por resistir ao nazismo. Esse cara planejou o assassinato de Hitler. Descobriram ele foi assassinado. Irmãos, às vezes, até dizemos, como Agostinho certa vez disse, né? Eu não sei se essa é, Márcio, a gente já conversou um pouco sobre isso. Agostinho tinha uma poesia que dizia assim: tarde te amei. Eu não sei se você teve essa sensação, já dizia assim: Senhor, por que eu não te encontrei antes? Mas meu Deus, por que eu não te encontrei quando eu era adolescente? Por que eu não te encontrei quando eu era bebê, Senhor? Eu já estou com tal idade, eu já perdi muito tempo na minha vida, Senhor, por que tarde eu te amei? Por que tarde eu te amei? Porque é tão bom, é tão maravilhoso a vida com Deus, é tão maravilhoso ter encontrado Cristo que dá um peso no coração e dizer assim: Senhor, por que tarde eu te amei? A minha maior alegria nessa vida foi encontrá-lo, Senhor. A minha maior alegria foi encontrar-te, ó Deus bendito. Essa é a segunda coisa. Seu coração se alegra no Senhor. Você tem alegria no Senhor. Você tem alegria em saber que é de Cristo, que é de Deus, ou você já perdeu um pouco dessa alegria?
Esse é um coração que encontra Cristo, é um coração que se alegra por ser de Cristo. Terceira e última coisa que nós veremos nessa noite, é que quando o coração encontra o Rei, é um coração que se prostra em adoração. Se não, veja, eu estou no versículo de número 11, versículo número 11, vamos lá? Veja o que diz: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Veja que a jornada dos magos encontra no verso 11 o seu clímax aqui. A gente chegou no Everest da jornada dos magos. Enfim, eles encontram o bebê rei. Perceba que eles o encontraram numa casa. Não sei se você atentou para isso. Eles encontraram numa casa, não o encontraram na manjedoura. O que é que isso quer dizer? Isso implica dizer que entre o nascimento e a visita dos magos, houve um intervalo de tempo aqui. Alguns estudiosos dizem que foram meses, outros falam em até 2 anos de diferença. Enfim, não se sabe o tempo, mas o que parece é que há um intervalo aqui. Por isso que depois Herodes vai dizer: mate todas as crianças abaixo de 2 anos. Intervalo aqui, ó. Ele provavelmente, alguns dizem 1 ano e pouco, ou meses, para que Herodes dê esse espaço para dizer assim: não me escapa de jeito nenhum, 2 anos para baixo vai morrer. Venha comigo, verso número 11, ele diz: prostrando-se, o adoraram. Ao entrarem na casa, preste bem atenção nisso, do fundo do meu coração eu queria que você pudesse perceber isso aqui. Ao adentrarem na casa, os magos não adoraram a estrela que lhe trouxe ali. Percebeu? Eles não fazem um culto à estrela, dizem assim: estrela, estrela minha, muito obrigado. Eles não adoram a estrela. Eles viram Maria, mãe de Jesus, mas o que eles fizeram? Eles não adoraram também a Maria. No entanto, ao se deparar com o menino Jesus, eles prostraram-se e o adoraram. Por quê? Porque só o Filho é adorado. Só o Filho deve ser adorado. Veja que coisa interessante, quando meros homens ou seres angelicais foram venerados na Bíblia, ocorre sempre uma repreensão. Veja, Cornélio certa vez prostrou-se aos pés de Pedro, que levou o evangelho para ele. Veja o que diz aqui em Atos, capítulo do número 10, verso número 26. Diz assim, ó: ergue-te, que eu também sou homem. Cornélio se dobrou em adoração a Pedro. Pedro diz: opa, não faça isso. Erga-se, eu sou homem como você também é. Homens não devem receber adoração. Quando João, o autor do livro de Apocalipse, se prostra a fim de adorar, o anjo, seu guia que lhe orientou aqui, ele recebe uma advertência semelhante. Veja a advertência qual foi? Eu sou João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi, vi e prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora quem? A Deus, porque só Deus é que deve ser adorado. Os magos se prostram e adoram a Jesus. E não disseram que ele fez outra coisa. Por quê? Porque só podemos adorar a Deus. Sendo assim, qual é a conclusão óbvia que o texto nos mostra? É que Jesus é Deus. É que Jesus é Deus. E portanto não há nenhuma repreensão aos magos em adorá-lo e prostrar-se diante dele. Outra coisa, todas as vezes em que Mateus menciona Maria junto do menino a seu filho, Jesus sempre é colocado em primeiro lugar. Já percebeu? Venha junto comigo, só numa rápida observação. Verso 11, que é o que nós estamos, diz o texto que entrando na casa viram o menino com Maria. Pule para o verso 13, olha o que ele diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe. Verso 14, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe. Verso 20, dispõe-te, toma
o menino e sua mãe. Verso 21, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe. Sempre que a mãe e a criança são mencionadas juntas, a criança é sempre mencionada em primeiro lugar. Por quê? Porque o interesse principal é concentrado na criança rei. É concentrado no bebê que é rei. É concentrado em Cristo. Lição bem prática para a gente. A gente não pode ter olhos para outra pessoa. Por mais que possamos admirá-la, só podemos ter olhos para adorar tão somente a um. E esse é o nosso Deus, o nosso Cristo. Ainda temos algo muito importante no ato de adoração aqui dos magos. Presta atenção. Olha que coisa linda isso aqui. Fundamental para a gente. Perceba, os magos viram tão somente, Amanda, um bebê. Os magos viram uma pequenina criança, Gemilson, no colo da mãe. Preste bem atenção. Para mim esse é o ponto culminante aqui da fé. Os magos viram tão somente um bebê. Viram tão somente uma pequenina criança no colo de sua mãe. A ninguém mais viram, a não ser um menino ainda pequeno, um menino fraco, um menino impotente, um menino necessitado dos cuidados maternos, como qualquer um de nós um dia precisamos. Inclusive precisamos até os dias atuais. A despeito disso, quando viram aquele menino, eles creram estar diante do Salvador do mundo, mesmo vendo tão somente um bebê indefeso. O texto diz, e prostrando-se o adoraram. Eu vou chamar isso aqui de uma fé forte, de uma fé vigorosa, e esse aqui é o ponto que eu quero destacar. Eles viram um bebê, uma criança indefesa, dependente, o adoraram como Salvador do mundo. Esse é o ponto aqui. Eu quero que você venha junto comigo nessa lição. A lição é essa daqui, ó. Preste bem atenção. A lição é dizer para você o seguinte. Deixa eu voltar. Lição de número 5. Não dispomos nós de 1000 evidências mais do que os magos dispuseram, para que creiamos que Jesus é o Cristo. Não há dúvida que nós temos, no entanto, onde está a sua fé? O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós temos incontáveis evidências de que Jesus é o Cristo. Incontáveis evidências que nós devemos adorar esse Deus. Nós temos as evidências do Antigo Testamento e todas as ações e intervenções que Deus fez em todo o Antigo Testamento. Eu e você temos o Novo Testamento e todas as ações e intervenções de Cristo no Novo Testamento. Os magos tinham diante deles um bebê, uma criança indefesa, e creram nele. E creram nele. Eu e você temos muito mais. Temos muito mais. Ainda, final do verso 11. Veja o que ele diz. O verso 11 diz assim: entrando na casa, finalzinho, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Escute, pelo costume do Oriente, combinava-se veneração com oferta de presentes. Você vai venerar alguém, você oferta presentes. Isso era algo costumeiro no Oriente. Na aproximação a um superior, você vai visitar ou ia visitar alguém superior a você, era costume no Oriente também levar presentes. Por exemplo, que foi o texto que a gente viu aqui, né, de Gênesis. Gênesis capítulo de número 43. Gênesis 43. Ele disse o seguinte, veja, Gênesis 43, 11. Respondeu-lhes Israel, seu pai. Isso aqui foi o seguinte, lembra da história de José? José descobriu os irmãos, só que não se revelou e disse assim, vocês têm que trazer o irmão mais novo de vocês. Eles vão lá, se encontram com Jacó, o pai, fica naquela situação toda. E o que é que o pai deles diz? Isso aqui, ó. Tomai dos mais preciosos desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem, que era o governador. E eles não sabiam que era José. Ou seja, quando você ia se encontrar com alguém poderoso, eles levavam presentes. Seguindo, vamos lá. Ele diz que eles abriram dos seus tesouros. Tesouros aqui significa caixas de joias.
era um recipiente que eles guardavam coisas valiosas, objetos de valor. O que ele está dizendo? Eles trouxeram objetos de valor. Isso aqui para a teologia da prosperidade era um pano cheio, né? Está vendo aqui? Mas tem uma lição muito preciosa aqui para a gente. A gente precisa dedicar ao Senhor algo de valor. Algo de valor. Algo de valor. O nosso tempo, de valor. Nossos bens, de valor. Por quê? Porque a pessoa a qual estamos dedicando todas essas coisas é a pessoa de maior valor nesse vasto universo. Eu preciso dedicar-lhe algo de valor. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Preste bem atenção. Parece haver algo simbólico aqui nesses três presentes. Primeiro, o ouro é o presente para um rei. Ouro estava sempre associado à realeza. Era a única opção adequada para presentear um rei no mundo antigo. Ao presenteá-lo com ouro, eles estavam reverenciando esse bebê, como de fato ele era. Ele era rei. O ouro era o presente do rei. Incenso. O incenso é o presente que aponta para a divindade e sacerdócio de Jesus. O incenso, na maioria dos casos em que a palavra ocorre lá no Antigo Testamento, ela é mencionada em conexão com o serviço prestado a Deus lá no Antigo Testamento. Então o incenso ele era usado principalmente pelos sacerdotes no culto. No Novo Testamento ele é encontrado e sempre que ele ocorre está se referindo a o serviço que é prestado a Deus no próprio culto. Mateus, em seu evangelho, preste bem atenção, ele dá bastante destaque ao fato de Jesus ser tanto rei, como também ser sacerdote. Esse é um tema o tempo todo aqui no evangelho de Mateus. Portanto, o incenso era o reconhecimento da divindade e do sacerdócio de Jesus. Só que tem a mirra, e a mirra tem um significado também muito interessante. É o presente que aponta para o sofrimento e para a morte, aponta para o sacrifício. Escute, a mirra era sempre utilizada para ungir mortos para o sepultamento. Quando Jesus morreu, lembra? Quando Jesus morreu e foi colocado no sepulcro, as mulheres levaram logo cedo de manhã especiarias preciosas para ungir o corpo de Jesus, sendo a mirra o que teria sido usado naquela ocasião. Assim, preste atenção, os magos reconheceram que Jesus é o Rei dos Reis, o Deus encarnado, que oferece o sacrifício e que é o próprio sacrifício no nosso lugar, o incenso, e que estava destinado a morrer a amarga morte de cruz, a mirra. Pode ser um caminho muito interessante essa interpretação, mas tem algo muito interessante aqui ainda. Escute, essas ofertas preciosas, especialmente o ouro, ajudariam José e Maria a suprirem as necessidades de viagens que eles precisavam fazer. E a gente vai ver isso na próxima exposição, está lá no verso número 13. E aqui eu queria que você pudesse, junto comigo, para a minha próxima lição, lição de número 6. É dizer que Deus provê o necessário para os seus, mesmo antes mesmo que a necessidade surja. Deixa eu dizer algo para você muito importante. Pare de se preocupar ansiosamente com amanhã, pois como que nós vimos, antes da necessidade aparecer, Deus já estava movendo pessoas para suprir Maria, José e o menino Jesus. Lembre-se de que Deus tem servos em todos os lugares. Veja, José não sabia da estrela, José não estava sabendo dos magos, José muito menos não estava sabendo dos presentes. Por quê? Porque no invisível, aos olhos de José, aos olhos de Maria, Deus já estava movendo o que era necessário para eles. Besta somos nós que ficamos ansiosos o tempo todo sobre o amanhã, quando na verdade Deus já está o tempo todo cuidando de tudo o que nos é necessário. Aqueles que buscam por Jesus verão. É o que nós vimos até aqui. Aqueles que realmente o veem o adorarão, e aqueles que o adoram consagrarão os seus bens a Ele. Veja que às vezes há uma confusão não, mas há uma ênfase exacerbada na questão financeira em meio às igrejas evangélicas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus conquista o nosso coração, nosso bolso é uma consequência natural disso.
É óbvio que o nosso meio, infelizmente, tem muito mau caráter. Tem muito ladrão em pele de ovelha. Tem muita gente desonesta. Mas, de fato, quando Deus conquista o nosso coração, Ele conquista a nossa vida. E se Ele conquistou a nossa vida, nada mais é difícil para que eu possa ofertar a Ele. Você entende? Eu não preciso nem estar brigando com você sobre questões financeiras. Porque se Deus, de fato, conquistou o seu coração, o que seria difícil para ofertá-lo? O que mais eu preciso ser persuadido para participar em momentos como o de ofertas? Verso número 12, a gente encerra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Lembre que Herodes havia recomendado que os magos trouxessem notícias, lembra? E por esse versículo, se não fosse a intervenção divina, como aqui mostra, eles provavelmente teriam voltado a Herodes, porque não suspeitavam das cruéis intenções dele. Escute, o próprio Deus mais uma vez interveio nessa situação aqui dos magos. Me permita mais algumas rápidas lições aqui nessa noite, rapidamente. Joga aí para mim. Isso, pode passar mais aqui. Lição de número 7. Embora os olhos dos magos não fossem bastante perspicazes para descobrir o disfarce do rei, diante de Deus, nada está oculto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso serve para o nosso bem, não serve? Ou seja, se estão tramando o nosso mal, querendo nos prejudicar em alguma coisa, Deus vê todas as coisas. Nada está oculto, mas também pode ser para o nosso mal. É que Deus vê todas as coisas que ninguém vê. Deus vê aquelas coisas ocultas que ninguém vê e que às vezes a gente esconde das pessoas. Deus vê as injustiças cometidas contra nós. Deus também enxerga os pecados que cometemos contra Ele. Diante de Deus, nada está oculto. Lição de número 8, eu queria que você pudesse vir junto comigo aqui. Lição de número 8. A direção de Deus é o nosso livramento. Escute, quantas vezes Deus está nos livrando dos perigos desta vida, a cada direcionamento que nos dá. Quantas vezes Deus já nos livrou? Lembre do que diz o salmista, Salmo de número 73, verso 24. O salmista diz: guiar-me-ás o teu conselho. Aqueles que se encontram com Cristo vivem em obediência às orientações divinas. Nós somos informados que eles foram obedientes e voltaram por outro caminho. Essa é a grande verdade. Escute e deixe isso penetrar no seu coração. Obedeça sempre a Deus. Por quê? Porque Deus está nos direcionando a fim de nos livrar. Quantos livramentos Deus nos deu através da sua orientação. Mas para além disso, quantos livramentos Deus também nos concede sem nem vermos. Ele nos livra de perigos que não enxergamos, de ciladas que nem desconfiamos, como as que aqui vimos. Veja, os magos nem desconfiavam. O anjo aparece em sonhos assim, o caminho é esse. Eles nem sabiam que eles seriam instrumentos do plano maquiavélico de Herodes. Mesmo sem ver, Deus já lhe livrou de tanta coisa. Quando você acordou mais tarde, isso é bom, né? E perdeu a hora e de repente alguma coisa que ia acontecer, talvez não aconteceu. Deus nos livra de coisas que nem vimos e nem sabemos. Penúltima lição dessa noite. É que quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, nunca mais anda pelos mesmos caminhos. Meus irmãos, há uma mudança de mente, de coração, de vida, de rota, de caminho. Foi isso que aconteceu com os magos. Mas a grande pergunta é, e com você? O que aconteceu? Você encontrou o rei? Ok, maravilha, bênção do céu. Qual caminho você ainda percorre? Que pensamentos você ainda tem? Qual é a rota da sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que tem sido a sua vida? Por fim, tem algo fundamental ainda nesse enredo. A gente chega no verso 12. Em meio aos perigos que ele vai nos mostrando e os dramas que vão acontecendo. Quando a gente chega no verso 12, nós vemos que Deus livra
o bebê Jesus da morte. E aqui é a minha última lição para você, lição de número 10. É que Deus fixou a hora da nossa entrada no descanso. E ela não pode ser adiada pela habilidade do médico, nem apressada pela malícia do inimigo. Deus conduz a nossa história, do início ao fim, aqui nessa terra. E deixa eu concluir dizendo uma coisa muito interessante, a fim de memorizarmos e guardarmos tudo isso aqui que a gente escutou nessa noite. Conta que havia uma menina cega de nascença. Um médico voluntário chegou à vila onde aquela menina morava, e ele tinha aprendido sobre um novo procedimento cirúrgico. Ele aprendeu uma técnica de cirurgia rara. Ele foi como médico voluntário a essa vila. Conheceu essa menina e se prontificou, dizendo que se ela topasse se submeter ao processo cirúrgico, era provável que ela que ela pudesse enxergar, haja vista que ela era cega de nascença. Ela topa na hora, afinal de contas era a grande esperança da vida dela. Dias depois, chegou o momento de tirar os curativos. Sua mãe estava ao lado da cama, segurando a mão da sua filha. E conta a história que quando os curativos foram removidos dos olhos daquela menina cega, ela começou a piscar. E piscou várias vezes, piscou várias vezes. E começou a olhar em volta. E quando começou a olhar em volta, de repente percebeu uma mulher que parecia provavelmente ser a sua mãe. Nesse momento, os seus olhos se encheram de lágrimas, e ela, fixando os olhos na sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas, ela sussurrou a seguinte frase, ela disse assim: você esteve comigo o tempo todo, e eu nunca vi. Você esteve comigo o tempo todo, e eu nunca vi. Ela chorou, a mãe também chorou. E ali naquele abraço, ela disse mais uma frase. Ela disse assim: se eu pudesse ver só uma coisa na vida inteira, eu queria que essa imagem fosse você, mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o coração se encontra com um rei, é assim. A gente percebe que ele sempre esteve lá, chamando, cuidando, livrando, mas agora os olhos se abrem, e quando a gente vê, nada mais importa para nós, só o Senhor nos importa. Talvez se pudéssemos dizer uma frase, seria semelhante à frase dessa garotinha: se eu pudesse ver só uma coisa nessa vida, Senhor, nessa vida inteira que o Senhor me deu, se eu pudesse ver só uma coisa, seria o Senhor Jesus. Hoje eu penso que é o dia de muitos dizerem: eu não te via, Jesus, mas agora que te vi, eu não quero mais viver sem me prostrar e adorar a Ti. Por quê? Porque um coração que se encontra com o Rei, ele se alegra, porque Cristo é a alegria da nossa vida. O furo é vedado. A alegria entra na nossa história. E a consequência natural é que esse coração que o encontrou se prostre e o adore, porque agora eu só tenho olhos para Ti. A minha oração é que você daqui a pouco volta para sua casa. Amanhã você provavelmente se acorda cedo, vai para suas atividades. Outras paisagens aparecerão na sua vista, mas nunca esqueça de uma das coisas que nessa noite espero ter ficado guardada no seu coração.
fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Que você só o veja, que você só tenha olhos para Ele, que você se encontre verdadeiramente com Ele, porque Ele será para sempre a alegria da sua vida, e a sua vida será marcada inteiramente por prostrar-se e adorar esse Rei que um dia nasceu